Em muitas das tradições antigas da Terra, existem descrições religiosas e textos sobreviventes, os quais abordam formas de estimular a vitalidade do organismo e estimular a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento espiritual. No caso hindu, temos a relação do prana, a vitalidade inerente absorvida do ar, com a kundalini, a vitalidade pessoal que estimula aquilo que são chamados de chakras. No caso oriental, por exemplo, há todo um corpo medicinal e filosófico montado em torno do Chi. No caso específico do Asatru, obrigatoriamente, isso também deve ocorrer, pois os praticantes de Asatru devem caminhar em seus caminhos sem intromissões estrangeiras. Dessa forma, com base nas sagas Inayeda, há descrições das quais podemos retirar informações que nos podem levar a uma forma de desenvolvimento pessoal. Advertimos que este método não é algo tradicional, porém ele é uma forma de praticar o Asatru de maneira isenta de elementos externos, que levem, por exemplo, aos vícios do universalismo. Desta forma, peguemos o Voluspa e observemos a seguinte citação presente neste texto. Odin, Wotan, Hoenir, Ve e Lodur, Vili encontraram Ask e Embla, originalmente duas árvores, com aparência similar à dos Aesir, e tiveram uma ideia. Lodur soprou neles seu presente, o Lá, Litirgodá e o Let, e passaram a ter calor, sangue, beleza similar à dos deuses e o movimento. Hoenir soprou neles o seu presente, o Odir, e passaram a pensar e sentir. Odin soprou neles o seu presente, On, e passaram a ter espírito e individualidade. Também atentemos para as sagas, especificamente a Hroth's Saga Kraka, onde a volva Heidir, com uma profunda alteração de sua respiração, usa de mimetismo para trazer de volta dois garotos desaparecidos. Por fim, observemos que na balada de Haraldskerd e nas descrições de Tácito ocorrem citações sobre os Berserkir, que entram em transe frenético de batalha, transe este cuja origem está em Odin. Percebemos, assim, que há uma sólida ligação entre o processo de respiração e os eventos psíquicos, sobretudo os que lidam com a vida dentro do Asatru. Agora, como poderíamos fazer uso destes excertos, os acima citados, para benefício pessoal, físico e espiritual? Primeiro, observemos que o sopro dos Aesir gera a existência da humanidade que está ligada ao Orlog. Isso nos dá uma primeira relação e uma coordenada com a morfologia do corpo humano. Segundo, o processo de respiração, o Ur-Indi, em nórdico antigo, bem como o sinônimo da palavra Ond, que é o processo que lida com o presente de Odin. Isso nos dá, como coordenada morfológica, o sistema cardiorrespiratório como ponto focal. Terceiro, o presente de Lodur, dividido em três partes, que lida com sangue, vitalidade, calor, movimento e com a geração do Litirgodá, o revestimento sutil ou corpo sutil que possui a beleza dos deuses. Podemos notar, desta forma, que os presentes de Lodur, em nível físico, se entremeiam com a medula óssea, vasos sanguíneos, sistema digestório, com a musculatura esquelética e com o revestimento espiritual, a Rame. Quarto, o presente de Hoenir,
Este presente lida diretamente com o sistema nervoso central, o sistema simpático e com o cérebro em si, e com as habilidades de sentir e pensar, as habilidades cognitivas como um todo. Por conta desses elementos, retiramos localizações morfológicas e um padrão específico, que pode levar à ampliação pessoal dos referidos presentes no organismo humano, desde que os que venham a praticar tenham realmente atavismos que os liguem a isso. Lembrando sempre que Heimdall aprimorou a humanidade e somente para um dos 3 biótipos resultantes ensinou o conhecimento, como pode ser visto no Higgs-Tular. Assim sendo, vamos abordar como pode ser o procedimento, a técnica para alguém se beneficiar de uma prática espiritual a partir dos excertos acima. Primeiro, esta técnica não é uma descrição ancestral e vocês não a encontrarão em nenhum texto específico. Também não podemos dizer que alguém no passado, na região germânica e escandinava, não tenha feito algo similar, pois muita coisa que estamos fazendo foi peneirada a duras penas, estudando as sagas e a Edda e aferindo todos os detalhes envolvidos. E não podemos dizer com certeza se alguém não chegou a se valer de algo assim, dado o fato de ser implícito o seu uso. Segundo, como nomenclatura, usaremos o termo Orindi, que simplesmente quer dizer sopro ou respiração em nórdico antigo. Terceiro, inicialmente, mantenha-se sentado com a coluna ereta e fixe a sua atenção em qualquer ponto que esteja diretamente à sua frente. Mantenha os olhos medianamente abertos para que não se ressequem e não desvie a sua atenção. Isto causará a percepção de algo similar a uma bruma, cuja cor fluirá do incolor para o multicolorido. Também será percebido um som similar ao trinado de pássaros, mesclado com o zumbido de cigarras, o qual é muito intenso quando estamos em pleno silêncio. Nesse estado, quem estiver praticando estará naturalmente em um padrão de ser onde o transe e os pensamentos coincidem, gerando inclusive insights a respeito de assuntos diversos. O tempo para acessar esse estado mental e perceber o som e a bruma descritos acima é variável, conforme a dedicação pessoal. Quarto, após entrar no estado mental acima descrito, visualize, ao mesmo tempo que faz uma saudação pessoal, o Deus Ludur, imaginando-o à sua frente. Mantenha esta visualização por 3 ciclos de respirações, sendo cada um destes ciclos constituído de inalação em 4 batimentos cardíacos, sustentação dos pulmões cheios, com 12 batimentos cardíacos, e exalação em 8 batimentos cardíacos. Se não tiverem a capacidade cardiopulmonar para manter este ritmo, façam no mínimo 4 batimentos cardíacos no processo de inalação, 8 batimentos cardíacos no processo de sustentação e 4 batimentos cardíacos quando forem exalar o ar. Mantendo os processos de respiração no ritmo exato acima citado, visualizem logo em seguida o sopro de Lodur adentrando o seu corpo na coloração vermelha. Durante o processo da inalação dos pulmões, no ciclo acima descrito, ele deve se acumular completamente nessa coloração avermelhada em seus pulmões. Mantenha durante a sustentação nos pulmões o presente tripartido de Lodur fluindo nos 12 batimentos ou 8 batimentos para o plexo sacral,
e criando raízes a partir daí. Lembre-se que a humanidade ligada ao Orlog foi gerada de Ask e Embla. E disto deriva a ideia de enraizamentos. E que quando citamos nossa descendência, falamos que a pessoa ou pessoas têm o nosso sangue. Descendo em linha reta pela lateral externa da perna para a planta dos pés, nas duas pernas. Da planta dos pés subindo daí para o cóccix, se erguendo até o pescoço, se espalhando pela lateral externa dos braços até a palma das mãos, e daí retornando pela lateral interna dos braços para os ombros, se erguendo e entrando dentro da cabeça, descendo a partir do ponto mediano dos olhos, passando pela garganta, indo em linha reta para o coração e, por fim, retornando para o plexo que foi citado acima. Tudo isso deve ser feito no tempo exato dos 12 batimentos cardíacos. Ao soltar o ar dos pulmões, entoe de forma vibrante. Repita todo o processo de inalação, sustentação e entonação com este presente de Lodur por mais 2 vezes. 7. Preencha os pulmões de ar e repita o processo acima descrito, contudo, com o fluxo do presente de Lodur fluindo, desta vez, para a área umbilical e para o plexo lombar, descendo a partir daí, por enraizamentos avermelhados, em direção ao plexo sacral e completando o ciclo, exatamente como acima descrito, contudo retornando para a área umbilical e plexo lombar. No momento de entoar o nome da parte tripartida do presente de Lodur, entoe Repita por mais 2 vezes todo o processo acima descrito com o Litir Godá. 8. Encha o pulmão completamente de ar. Repita o processo acima descrito, contudo, com o fluxo do presente de Lodur fluindo para o plexo celíaco, descendo a partir daí com enraizamentos em direção ao plexo lombar e, ao completar o ciclo, retornando ao plexo celíaco. No momento de entoar, entoe Nono. Em seguida, o estímulo do presente de Lodur, visualize ao mesmo tempo em que faz uma saudação pessoal o deus Odin diante de você. Proceda como no caso da visualização e respiração durante o processo vinculado ao deus Lodur, mantendo esta visualização pelos 3 ciclos de respiração acima descritos, vendo o presente de Odin em um branco intenso adentrando os pulmões. Mantendo o fluxo do presente de Odin na coloração branca indo até o plexo cardíaco e toda a estrutura cardiopulmonar, gerando enraizamentos que vão até o plexo celíaco e que estendem pelos demais pontos acima descritos, completando o ciclo e retornando ao plexo cardíaco. Entoe então de forma vibrante.
Em seguida ao estímulo do presente de Odin, visualize, ao mesmo tempo em que saúda, o deus Hönir diante de você, com o fluxo do presente de Ruinir na coloração azul royal, e mantenha esta visualização por 3 ciclos de respirações, como acima foi citado. O fluxo deve preencher o pulmão completamente, como citado anteriormente, e deve, na fase de sustentação, seguir para o sistema nervoso central e preencher o cérebro completamente. Deve fluir com enraizamentos azuis, descendo pela parte frontal do corpo, passando pela garganta e indo até o plexo cardíaco e a área cardiopulmonar, seguindo o fluxo de enraizamentos, até completar o ciclo em retorno ao cérebro. No momento de entoar, deve ser entoado sonoramente. Repita por mais 2 vezes todo o procedimento vinculado ao presente de Hönir. Finalizamos esta apresentação de uma maneira de praticar desenvolvimento pessoal e espiritual, lidando apenas com a tradição Asatru, sem intromissões externas. Como finalização desta pequena exposição, podemos citar que a prática contínua deve produzir efeitos benéficos quase imediatos, limitados, como já foi advertido anteriormente, a presença ou não de vínculos reais e, portanto, atávicos, com o Rita e com o Orlog, o que valida a herança pessoal de cada praticante.